Olá, Deus abençoe a todos os servos. Hoje nós vamos ter uma mensagem diferente, uma mensagem muito especial que foi gravada pelo bispo Renato Cardoso lá em Israel, para ser mais preciso, em Siló, o lugar onde ficava a Arca da Aliança e a tenda do tabernáculo. E o Espírito Santo trouxe revelações ao bispo Renato naquele lugar e ele gravou um vídeo compartilhando essa revelação com todos os servos. Preste atenção. Nós viemos visitar este local onde o tabernáculo de Siló foi construído e ficou por quase 370 anos, logo depois que o povo de Israel chegou do deserto e tomou posse da terra prometida. Aqui neste lugar, que hoje só temos ruínas, ele foi o lugar onde Ana veio orar, onde o sacerdote Eli, com seus filhos, faziam o trabalho do tabernáculo. E neste lugar também aconteceu o desastre da Arca da Aliança ter sido tirada daqui pelos filhos de Eli, levada ao campo de batalha contra os filisteus, eles pensando que iriam vencer a batalha porque a Arca da Aliança estava com eles, e a arca então foi roubada, como todos nós sabemos a história. Mas o que chama a atenção deste lugar, que eu queria ler com você, pastor, você obreiro, você servo de Deus, é o que está escrito lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 7. Veja só o que diz o texto sagrado. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, a qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não o ouvirei. Quer dizer, o que esse texto mostra, e esse texto aqui está falando, é que Deus usou a destruição deste lugar de Siló para alertar o povo de Jerusalém que se eles não se convertessem, se eles não mudassem a sua situação espiritual, o que havia acontecido aqui em Siló, que estava em ruínas, também aconteceria em Jerusalém. E nós sabemos que o povo não ouviu, mesmo assim. E aconteceu conforme o profeta Jeremias havia profetizado. Jerusalém, também hoje, desde a época do Senhor Jesus, ficou nas mãos dos inimigos de Israel. O templo está lá em ruínas, partes que sobraram daquele segundo templo. E nós vemos que a profecia se cumpriu, porque o povo não deu ouvido e não atentou, mesmo com testemunha, mesmo com a prova diante dos olhos deles do que havia acontecido naquele lugar, porque o povo tinha deixado de seguir a palavra de Deus. Então, o que isso significa para nós, pastores, obreiros? Preste atenção. Siló era o lugar do tabernáculo, era o lugar do profeta Eli, dos seus filhos, era o lugar onde os levitas serviam a Deus. Mas por causa do abandono de Deus, por causa da idolatria, porque eles adotaram práticas corruptas de se apropriarem das ofertas do povo, eles adotaram práticas corruptas de se relacionarem com as mulheres que subiam aqui para ofertar. Por causa da corrupção do coração, por causa de confiarem na sua função, os filhos de Eli e o próprio Eli pensavam assim: nós temos a função de sacerdotes, nós temos a Arca da Aliança sob os nossos cuidados, estamos seguros.
Os filhos de Eli pensaram assim: nós vamos levar a Arca da Aliança lá no campo de batalha, nós vamos vencer. Eles se apoiaram no fato de possuírem, de estarem em posse das coisas sagradas para a sua segurança. Confundiram a posse das coisas sagradas com a vida consagrada. Uma coisa é você estar em posse das coisas sagradas. Você tem um uniforme, você tem aí um título na igreja. Você está em posse de coisas sagradas, porque você foi colocado no serviço do templo, no serviço do tabernáculo, no serviço da igreja. Mas entenda que a posse das coisas sagradas não significa que a sua vida está consagrada a Deus. É importante você dividir essas duas coisas, separar essas duas coisas. Nós fazemos a obra de Deus. E assim como Siló foi destruída, está aqui. Eu estou nas ruínas de Siló, que estão aqui até hoje. Assim como Jerusalém foi destruída, está lá o Muro das Lamentações. Lamentações por quê? Porque eles lamentam a destruição que o profeta Jeremias já havia falado lá na época dele. Assim como nós temos provas cabais de que o abandonar de Deus é ruína na certa. E não só nessas pedras que estão aqui, mas as vidas daqueles que abandonaram o Senhor. Você, pastor, você, obreiro, você tem N provas daqueles que deixaram a fé, que brincaram com as coisas santas, que se apoiaram no título, se apoiaram nos recursos, nas coisas sagradas, no conhecimento bíblico, se apoiaram no fato de terem um uniforme, uma posição na igreja, e hoje estão caídos porque deixaram a comunhão com Deus. Você e eu, nós temos inúmeras provas disso. E assim como o profeta Jeremias falou, que o povo devia atentar para Siló, o povo de Jerusalém tinha que atentar para Siló, para não se tornar como ela. Deus está falando para nós, atente para aqueles que estão em ruínas, para que você não se torne como eles. Ter posse, ter uso das coisas consagradas, não significa que você está vivendo uma vida consagrada. Vamos consagrar a nossa vida a Deus. Eu quero orar por você agora, obreiro, você pastor, que deseja consagrar a sua vida. Talvez se você está vivendo uma vida que já perdeu a consagração, você tem até título, você ainda mantém a sua imagem, mas você já caiu há muito tempo. Que o Espírito Santo use essa oração para te levantar, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, incluindo a mim mesmo nesta oração. Eu oro por todos nós, teus servos, obreiros, pastores, auxiliares, esposas, aqueles que estão, meu Pai, te servindo. Nós que fomos confiados o manuseio das coisas consagradas, o uniforme, o título na igreja, o trabalho da tua obra, meu Pai, o anúncio do evangelho, a pregação da tua palavra. O Senhor nos tem confiado as coisas consagradas, mas nós não queremos apenas usar delas. Nós queremos consagrar a ti as nossas vidas, meu Pai. Muito mais do que os objetos consagrados, os títulos, os templos construídos para ti. Nós queremos ser os teus templos. Queremos ser consagrados para ti, que a nossa vida seja consagrada para ti, meu Pai. Para que não aconteça o que aconteceu com Siló, com Jerusalém, e tem acontecido, infelizmente, com tantas outras pessoas. Que esta oração, meu Pai, aqui deste lugar, venha despertar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que deixaram corromper, que eles venham se arrepender e buscar a restauração espiritual, Pai. Que isso seja o começo. O que o Senhor vai fazer daqui para frente, o que essa pessoa vai fazer depois dessa oração, eu não sei. Mas o Senhor colocou em nosso coração fazer esta oração aqui de Siló pelos teus servos. Então, se salvar pelo menos um, Pai, eu tenho certeza que isso já foi válido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e que você continue sempre servindo a Deus e sendo um testemunho para a glória dele. É o único testemunho para o alto, em nome de Jesus. Então, para Deus é mais importante aquilo que somos do que o que fazemos ou o título que temos.
E nesse sábado, nesse próximo sábado, nós vamos ter a nossa reunião nacional, pelo menos aqui no Brasil, será nesse dia 1º de fevereiro. Será o sábado do Está Escrito, mas nós vamos estar dando continuidade a esse assunto, inclusive com a Santa Ceia e a graduação dos novos obreiros. Será um sábado muito especial e nós vamos estar juntos a partir das 18 horas, desde o Templo de Salomão, com transmissão para todo o Brasil. Que Deus abençoe a nossa semana, que Deus abençoe a todos os servos.